Olá! Alguém aí já parou para pensar no poder que uma única palavra tem? Pois é, a escolha certa pode mudar completamente uma ideia, um argumento, até um sentimento. Hoje a gente vai mergulhar na caixa de ferramentas do português para entender o que faz cada palavra ser tão especial e poderosa. Bora lá? Para a gente começar, uma pergunta que parece simples. Casa e lar é a mesma coisa? Bom, se a gente for olhar no dicionário, os significados são bem parecidos. Mas na vida real a gente sabe que a diferença é gigante, né? Casa é uma construção de tijolo e cimento. Lar é sentimento, é aconchego. E é exatamente essa diferença, essa mágica, que nos joga dentro do mundo incrível da semântica. Basicamente, o estudo do significado das palavras. Então vamos começar pelo começo, pelo básico, com duas ferramentas que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se tocar: os sinônimos e os antônimos. Pode acreditar. Eles são a base para a gente se comunicar de um jeito claro e que funciona. Primeiro, os sinônimos. O que são eles? De forma bem simples, são palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa, ou quase isso. E para que eles servem? Para a gente não ficar parecendo um robô repetindo a mesma palavra o tempo todo. Isso deixa qualquer conversa ou texto muito mais rico, mais legal de ouvir. É como ter várias cores diferentes para pintar o mesmo desenho. Pensa aí, belo e bonito. Os dois servem para falar de algo que agrada aos olhos, certo? Mas não são exatamente iguais. Belo parece que tem uma força maior, né? Quase uma coisa de poesia. Já bonito é mais do dia a dia, mais comum. São esses pequenos detalhes que dão todo o tempero para a nossa comunicação. Agora, vamos para outra ferramenta, a do contraste, os antônimos. Aqui a gente está falando de palavras com significados totalmente opostos. Se os sinônimos servem para colorir, os antônimos servem para desenhar o contorno, sabe? Para criar um contraste forte, deixar as ideias super claras, mostrando justamente o que elas não são. E o exemplo mais clássico de todos, bom e mal. Aqui não tem como confundir. Usar antônimos é o jeito mais direto de marcar uma posição, de construir um argumento forte. É a luz contra a escuridão, o cheio contra o vazio. Simples, direto ao ponto e muito, muito poderoso. Ok, agora que a gente já tá craque no básico, vamos entrar num terreno um pouco mais escorregadio. Sabe aquelas palavras que parecem uma coisa, mas na verdade são outra? Pois é, essas são as armadilhas da semelhança, os parônimos e os homônimos. Primeiro, os parônimos. E aqui, ó, atenção total. São palavras parecidas, mas não iguais. Esse quase que gera toda a confusão. O som é parecido, o jeito de escrever é parecido, mas o significado, nossa, o significado é completamente diferente. Um exemplo clássico que muita gente já se enrolou: comprimento com O e comprimento com U. Comprimento com O é tamanho, medida. Já comprimento com U é uma saudação, um oi, tudo bem? Trocar uma letrinha muda tudo. Imagina chegar e perguntar: qual o comprimento dessa mesa? Não faz o menor sentido e com certeza vai gerar uma confusão danada. Agora, a armadilha fica ainda mais perigosa com os homônimos, porque aqui a pronúncia é exatamente a mesma. Às vezes, até o jeito de escrever é igualzinho. A única coisa que pode nos salvar de entender tudo errado é o contexto da frase. É quase um trabalho de detetive. Dá uma olhada na confusão que isso pode criar. Acento, o sinal gráfico, e acento, o lugar para sentar. O som é igual, mas a escrita é diferente, o que já ajuda. Agora pega cela de prisão e cela de cavalo. O som é o mesmo, a escrita é a mesma. E aí? Sem o resto da frase para dar uma pista, é impossível saber do que se está falando. Muito bem, agora vamos para o nível mais profundo da nossa conversa. É aqui que a linguagem deixa de ser só informação e passa a ser emoção, cultura, cheia de mensagens escondidas. A gente vai explorar aquele significado que vai muito, mas muito além do dicionário. Pensa o seguinte, toda palavra tem duas vidas. É isso mesmo. Tem a vida pública, oficial, aquela que está lá no dicionário, toda certinha. E tem a vida secreta dela, que vem carregada de emoções, de memórias, de associações que a gente faz. E essas duas vidas têm nome: denotação e conotação. A denotação é fácil. D de dicionário. É o sentido literal, frio. Já a conotação é a alma da palavra. É toda aquela nuvem de ideias, de sentimentos e de cultura que a palavra traz junto com ela. Esse exemplo aqui é
Perfeito. Denotativamente, cobra é o quê? Um réptil, um animal. Ponto. Mas se alguém é chamado de cobra, ninguém vai pensar no bicho, né? A conotação de falsidade, de traição, vem na hora e é muito mais forte que o sentido literal. Olha só como o contexto muda tudo aqui. Se alguém diz, ele é um político, isso é uma denotação, é a profissão da pessoa. Agora, se a frase é, ele é muito político, a história é outra. Aqui, está se usando a conotação da palavra para descrever um jeito de ser. Alguém que sabe negociar, que é diplomático, talvez até um pouco calculista. O significado mudou da água para o vinho. Certo? A gente viu todas essas ferramentas. Mas e agora? O que fazer com elas? O grande objetivo é deixar de ser um comunicador por acidente e se tornar um comunicador intencional. Alguém que escolhe cada palavra que usa com um propósito bem definido. Então, vamos organizar essa caixa de ferramentas. 1. Use sinônimos para dar mais cor e variedade. 2. Use antônimos para criar um contraste claro. 3. Tome cuidado com os parônimos e homônimos para não gerar confusão. E 4. O mais importante de tudo, domine a conotação para conseguir passar a emoção e a intenção de verdade por trás da sua mensagem. E essa é a grande lição de hoje. Dominar a semântica não é só uma questão de gramática. É sobre entender que a palavra certa, dita no momento certo, tem o poder de fazer muito mais do que só informar. Ela pode persuadir, pode emocionar e, o mais incrível de tudo, ela pode conectar pessoas. Então, fica aqui uma reflexão final. Com essa caixa de ferramentas em mãos, que palavras vamos escolher para descrever o nosso mundo? Como a gente pode usar a linguagem não só para dizer o que a gente quer, mas para expressar quem a gente realmente é? A escolha, e todo o poder que vem com ela, está em cada palavra.